Olá, eu recebi uma pergunta de um seguidor do canal muito interessante, porque essa pergunta ela envolve problemas de ontologia espírita, e também nos leva a pensar na questão da manifestação do espírito na natureza e a sua relação com a matéria, com o corpo. A pergunta é a seguinte: se o espírito, para agir na realidade, necessita de seu perispírito, do qual não se separa, é lógico concebermos uma unidade substancial entre espírito e matéria? Vê que a questão ela é bem sutil, né? E nós já logo dizemos: sim, é lógico conceber que há uma unidade substancial entre espírito e matéria. Se por unidade substancial nós entendemos que ela é a forma, o eidos, concebido por Deus para que o espírito seja. Ou o que isso quer dizer? Que sem esta forma, sem este eidos, o espírito não pode ser, ok? Então, ela é uma unidade substancial na medida em que garante e mantém a existência do espírito na temporalidade, certo? De outra forma, ela é uma unidade substancial porque sem ela o espírito não pode ser, não há o seu advento. Deus concebeu o espírito de tal forma que ele é espírito e matéria simultaneamente, ok? Ele é uma unidade intelectual e moral e consciente, mas envolta de um fluido semimaterial, né? E que estará sempre acompanhando a sua existência. Isso então revela que ele é ao mesmo tempo subjetividade e corporalidade. Há uma dimensão corporal. Por isso que o perispírito é designado como um corpo espiritual, né? Então a dimensão da forma, da figura, da extensão, por assim dizer, que faz parte da manifestação do espírito, né, no universo. Então, por isso que nós entendemos sim que há uma unidade substancial e ela é inerente à própria manifestação do espírito. Entretanto, devemos estabelecer uma diferença ontológica, ou como Kardec diz, uma diferença filosófica. Porque embora haja uma unidade substancial entre espírito e matéria, né, espírito e matéria não são irredutíveis. Um não se reduz ao outro. Eles são irredutíveis entre si, certo? Eles não se diluem um no outro, né? Então há também o ser do espírito e o ser da matéria, certo? Mas o espírito, enquanto individualização do princípio inteligente, ele é ao mesmo tempo uma substância espiritual e uma substância material, no sentido de que sua manifestação estará sempre acompanhada de uma corporalidade, de um fluido que o envolve e que recebe as suas impressões diretas do seu mundo íntimo, certo? Então, essa diferença filosófica que é necessário estabelecer, embora exista de fato a unidade substancial do ser, essa diferença filosófica já é acentuada pelo próprio Kardec. Ele diz o seguinte no livro O que é o Espiritismo, sobre a concepção do espírito enquanto um ser dual. Por isso que existe esse aparente paradoxo. Embora há uma unidade substancial, o espírito é também concebido como um ser dual, porque o espírito e matéria são irredutíveis, né? Cada um mantém a sua realidade distinta em relação ao outro, né? Então, o espírito é dual e o homem, embora também seja uma unidade substancial, enquanto o eidos, a forma do homem, é concebida como uma totalidade, ele também é concebido
com uma totalidade constituída por 3 elementos. Então o espírito é dual e o homem é trino, né? Ele fala o seguinte: a alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo, o homem um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente, e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Do mesmo modo, porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Então é isso que o Kardec está expondo aqui, que nós estávamos dizendo. Embora é impossível conceber o espírito sem o perispírito, né? E o perispírito também sem o princípio inteligente, individuado, que é o espírito, é forçoso, é necessário filosoficamente, e nós dizemos ontologicamente, ressaltar que há uma diferença, né? Há uma diferença, há uma distinção ontológica entre espírito e matéria, né? Eles são os elementos gerais da constituição do homem e também do universo. E a união deles forma a unidade substancial daquilo que nós chamamos o homem, ou o espírito desencarnado. Mas, dentro da análise filosófica, nós temos sempre que ressaltar que há uma diferença, né? Isso assim, é muito importante, porque às vezes, por falta de uma cultura filosófica, muitos espíritas acabam empregando atributos próprios da alma, do espírito, na matéria, confundindo espírito e matéria. E isso não ocorre na análise filosófica de Kardec. Nunca ocorreu. Há uma distinção absoluta. Os atributos da alma são propriamente da alma. E a matéria tem as suas qualidades próprias de matéria, né? Embora haja a união substancial, né? A união entre os dois para que o ser do homem e do espírito surja de fato, há também essa tensão dialética constitucional da existência entre espírito e matéria que se mantém. No plano da história da filosofia, o espiritismo, então, ele está transitando dentro do que nós podemos chamar de monismo, de dualismo e também de pluralismo, né? Mas ele não se define propriamente em nenhuma dessas grandes correntes, né? Ele, na verdade, engloba elas todas. Porque, de um certo ponto de vista, nós concebemos o homem como dentro de uma concepção monista. O que quer dizer? Que o ser do homem é propriamente o espírito. Sem o espírito, não há a possibilidade da existência do homem. Então, o princípio fundamental e único da existência do homem é o espírito. Então, essa é uma vertente monista. Entretanto, na manifestação do ser na temporalidade, ele não é puramente um espírito, né? Ele é um espírito e também um corpo. Tem uma dimensão de corporalidade. Um invólucro corporal corruptível e perecível, que é o corpo carnal, e o invólucro semimaterial incorruptível que acompanha toda a existência do espírito na duração, na temporalidade, né? Então aí há a dualidade entre alma e corpo, entre espírito e matéria. E por outro lado, nós também podemos dizer que ele é plural, no sentido de que o espírito se manifesta nessa dimensão trina entre perispírito e corpo, e também ele pode se manifestar para além do corpo, se apropriando até de outros objetos, que Kardec designa como uma animação factícia no Livro dos Médiuns.
Então, ele transita por essas três grandes correntes, né? O filósofo Herculano Pires aborda isso no seu livro magistral sobre a mediunidade e o aspecto antropológico da filosofia espírita, e ele fala o seguinte, o livro é O Espírito e o Tempo. Quando Kardec define a alma como sendo o espírito encarnado, temos a dualidade alma-corpo. Quando define o corpo como produção ou projeção do próprio espírito, temos o monismo. E quando define o espírito como entidade independente, possuindo as diversas funções da consciência e capaz de projetá-las por várias maneiras, no plano espiritual e no plano material, temos o pluralismo. Os vários corpos da concepção septenária do ocultismo apresentam-se como simples peças do mecanismo de manifestação do espírito. Mais à frente ele conclui: o homem trino, constituído de espírito, perispírito e corpo, segundo a concepção espírita, não é, entretanto, uma entidade dualista ou pluralista. Pelo contrário, sua natureza é monista, no sentido unitário original da expressão. O homem trino é essencialmente uno, porque é espírito, e só este o define como ser. Então, se fosse para definir e fechar a questão dentro dessas três grandes posições da história da filosofia, o mais lógico é conceber o monismo espírita, no sentido de que o fundamento ontológico do ser, o fundamento ontológico do homem reside no espírito. Embora sua manifestação no tempo e na natureza agreguem outros elementos que não sejam o espírito, sem o espírito nada pode ocorrer, nada pode vir a ser. Então, dessa exigência ontológica máxima do espírito, da sua presença, nós podemos concluir então por um monismo espírita, se quisermos fechar a questão, né? Então, é assim que eu abordo essa questão, muito bem elaborada, muito sutil, apresentada por esse leitor do blog e que acompanha também o canal, né? Sobre essa unidade substancial entre espírito e matéria, né? É uma questão riquíssima, muito profunda, e eu agradeço por enviar essa pergunta aí, estimulando mais estudos. Muito obrigado.